Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na nossa última aula. Então, na nossa última aula, nós começamos a ver o conteúdo sobre álgebra. E aí, a prof comentou com vocês que a álgebra é tudo aquilo que vai envolver números e letras, certo? Então, antes nós trabalhávamos somente com as expressões numéricas, que envolviam somente números. A partir de agora, nós vamos trabalhar com as expressões algébricas, que vão envolver números e letras. E aí eu deixei algumas perguntinhas na última aula para que vocês lessem a apostila e que vocês me respondessem, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade. Então, na apostila de vocês, lá na página 42, nós temos o conteúdo sobre termo algébrico ou monômio, tá? Então, o que é um termo algébrico ou um monômio? É toda expressão algébrica, né? Se ela é uma expressão algébrica, ela vai envolver números e letras. Essas letras, a gente chama ela de constante ou variáveis, certo? E elas estão sujeitas apenas às operações de multiplicação. Então, nós vamos ter números e vamos ter letras, tá? Isso é um termo algébrico. E aí nós temos as partes de um termo algébrico, certo? Vamos lá, então, compartilhar a tela aqui para que a prof possa ir explicando para vocês. Então, como eu já falei, um termo algébrico é algo que vai envolver números e vai envolver letras. Então, se nós temos, por exemplo, aqui, ó, 5x, nós temos um termo algébrico, porque nós temos um número e nós temos uma letra, ok? Dentro dessa expressão algébrica aí, nós vamos ter duas partes, o que a gente chama de coeficiente e de parte literal. Então, o coeficiente vai ser um número e parte literal vai ser a letra. Então, no exemplo 5x, nós temos o 5, certo? Que a gente chama de coeficiente, e nós temos a letra, que nesse caso é o x. E esse x aí, ele é chamado de parte literal. Então, sempre que a prof falar em coeficiente, é somente o número. E parte literal é a letra. Ok? Então, 5x, 5 é o coeficiente e x é a parte literal. Lá na apostila, então, vocês têm mais um exemplo. Menos mn. Então, vocês têm o exemplo menos mn. Isso aqui é uma expressão algébrica, porque tem números e tem letras. E aí vocês vão me perguntar, prof, mas aonde que está o número? Toda vez que vocês tiverem apenas letras, quer dizer que vocês têm um número antes dessa letra. E se ele não aparece, sempre vai ser o número 1. Então, sempre que não tiver o número na frente das letras, vai ser o número 1. Então, aí eu pergunto para vocês, nessa expressão algébrica aí, quem é o coeficiente? Quem é o coeficiente nessa expressão algébrica aí, ó? O coeficiente é o menos 1. O sinal tem que acompanhar. Então, se eu tenho um menos na frente, é o menos 1. E aí, quem é a parte literal? A parte literal serão as letras. Como ali eu tenho mais do que uma letra, vão ser as duas. Então, a parte literal é o M e é o N, tá? Então, não tenho número, será sempre 1. Se eu tenho menos na frente, ele acompanha o coeficiente. Então, ali é menos 1. Por que lá em cima era só o 5? Porque quando ele é positivo, eu não preciso colocar mais 5. Certo? Agora, quando ele é negativo, eu tenho que colocar. Então, coeficiente é menos 1 e a parte literal é o mn. Próximo exemplo que vocês têm lá, ó. P ao quadrado Q sobre 7. Ó, P ao quadrado Q sobre 7. P ao quadrado Q sobre 7.
O que foi que a prof falou? Que quando nós não temos número na frente das letras, vai ser sempre o número 1. Tá? Então, aqui, ó, quem vai ser o coeficiente? Ó, vou representar o coeficiente com a letra C. Vocês já sabem o que quer dizer coeficiente. Quem é o coeficiente? É o número que aparece. Qual é o número que aparece ali? O 1 em cima e o 7 embaixo. Então, o coeficiente aí é 1/7. E quem é a parte literal? Ó? Parte literal. Vou representar pelo PL, parte literal. Quem é a parte literal? As letras. Então, é P ao quadrado, ó. Esse expoente pertence à letra. Mesmo que ele seja um número, ele faz parte da letra. Então, ele faz parte da parte literal. Então, a parte literal é P, Q. Certo? Então, coeficiente é 1/7, parte literal é P ao quadrado Q. Então, já viram que nós temos duas partes em uma expressão algébrica, o coeficiente, que é o número, e a parte literal, que é a letra, tá? Isso aí tá na página 42. E depois vem monômios ou termos algébricos semelhantes. Quando eu falo em semelhantes, certo? Eu preciso ver se os termos são ou não são semelhantes. O que um termo algébrico precisa para ser semelhante? Ele precisa ter a mesma parte literal, tá? Embora o coeficiente, que é o número, não seja igual, se as letras forem iguais, a gente vai chamar ele de monômios ou termos semelhantes, tá? Então, vamos aos exemplos ali, ó. Eu vou colocar outros exemplos novos, que não precisam necessariamente serem o da apostila. Então, eu vou colocar o exemplo A aqui, ó. Então, eu tenho lá 2x, 4x, menos 1/2 de x e 9x. E eu quero saber se esses termos são semelhantes. O que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para a parte literal. Então, aqui, ó, no primeiro 2x, a parte literal é o x. No 4x, a parte literal é o x. No menos 1/2 de x, a parte literal é o x. E no 9x, a parte literal é o x. Certo? Se a parte literal aqui, ó, é igual, quer dizer que eles são semelhantes. Tá? Vamos a um exemplo B aqui, ó. No exemplo B, eu vou colocar aqui, ó, 2xy e 3x ao quadrado y. E eu quero que vocês me respondam se isso aqui é ou não é uma expressão algébrica semelhante. Então, o que nós temos que olhar? A parte literal. A parte literal do primeiro é xy. E a parte literal do segundo é x ao quadrado y. Elas são iguais? Não, elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque aqui no segundo eu tenho esse 2, ó. E aqui no primeiro eu não tenho o 2, o expoente 2. Então, elas têm que ser iguaizinhas. Tudo que tiver no primeiro tem que ter no segundo. Se não tiver, quer dizer que eles não são semelhantes. Então, esses dois aqui não são semelhantes. Porque a parte literal, ela é diferente. Ela não é igual. Então, para um monômio ou uma expressão algébrica ser semelhante, ele tem que possuir a mesma parte literal. Igualzinho que tem em um, tem que ter no outro. Se não tiver, eles não são semelhantes. Ok. Quando a gente trabalha as expressões algébricas, nós podemos fazer o que a gente chama de escrever essa expressão em um único termo. O que é escrever em um único termo? É agrupar os termos semelhantes. O que é agrupar os termos semelhantes? É juntar aqueles termos que têm
a mesma parte literal, tá? Então, nós vamos pegar o primeiro exemplo, ó. Aqui na apostila, ele explica de uma maneira, mas a prof vai ensinar vocês a fazerem de uma maneira mais fácil. Então, aqui vocês têm, ó, 2x mais 5x. Então, 2x, ó, 2x mais 5x mais x. E nós vamos escrever isso aqui na forma de um único termo. Ali nós temos 3. Então, nós temos que fazer o quê? Agrupar. Ou seja, colocar, escrever eles na forma reduzida. Na forma somente de um termo. Então, quando nós temos termos que possuem a mesma parte literal, ó, nós podemos juntá-los. É como se aqui esse x fosse laranjas. Então, se eu pedir para vocês agruparem as frutas, vocês vão agrupar todas as laranjas, todas as maçãs e todos os morangos. Aqui, como eles têm x, eles são todos iguais, quer dizer que eles são todos laranjas. Então, nós vamos poder agrupar. Então, se eu tenho 2x mais 5x mais x, eu posso juntar todos eles. Lembrando que quando nós não temos número na frente da letra, significa 1. Então, como eles são todos semelhantes, eu só vou resolver a operação de soma. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. Então, nós vamos ter 8x. Tá? Então, basta só nós somarmos aqueles que possuem a mesma letra. Aqueles que são os termos semelhantes que a gente chama. Ok? Esse é o exemplo A. Vamos para o exemplo B, que está lá na apostila de vocês. No exemplo B, ó, ele tem assim, ó, 3PQ, vou colocar aqui, ó, 3PQ menos PQ, menos PQ, mais 3/5 de PQ, mais 3PQ sobre 5, é a mesma coisa que 3/5 de PQ, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos analisar se eles são termos semelhantes. Então, aqui, ó, eu tenho PQ, aqui eu tenho PQ também, e aqui eu também tenho PQ. Então, como eles são todos eles iguais, eles são semelhantes, então eu consigo agrupá-los. Como é que eu faço? Resolvo a operação que tem entre eles, esquecendo a letra. Então, aqui nessa, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho letra, eu não tenho número, desculpa, então é 1. Então, eu vou fazer 3 menos 1, 2. E 2 mais 3/5. Isso aqui é uma operação que é uma soma de frações, com denominadores diferentes. Quando eu não tenho denominador, é 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo. Quem é o mínimo de 1 e de 5? É 5. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Mais 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 3 é 3. E agora eu posso somar, ó. 10 mais 3, 13/5. Então, a resposta para mim vai ser 13/5. E vou colocar a letra P, Q. A apostila, ela ensina de uma outra maneira, tá? Ela ensina a trabalhar separadamente, mas assim para vocês já irem treinando, tá? Então, tá lá, ó. 13/5 de PQ. Ok? Agora, vocês têm um outro exemplo, que é o exemplo C. No exemplo C, nós temos ali, ó, menos x mais 3y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos x mais 3y, menos x mais 3y, mais 5x mais 9x menos 4y. Mais 5x mais 9x menos 4y. Menos 4y. Então, agora nós vamos perceber o que aí, pessoal? Que nós temos x e nós temos y.
Então, eu não posso somar o que tem X com o que tem Y, porque X, digamos que seja laranjas, e Y é maçãs. Eu não posso agrupar laranjas com maçãs, eu só posso agrupar laranja com laranja e maçã com maçã, tá? Então, nós vamos fazer o que aí? Nós vamos primeiro agrupar tudo que tem X. Então, quem que tem X, ó? Menos X, mais 5x e mais 9x. Então, nós vamos colocar ali, ó. Menos x, mais 5x, mais 9x. E depois nós vamos escrever o que tem y, ó. Mais 3y e menos 4y. Então, mais 3y menos 4y. E agora sim nós podemos juntar x com x, y com y. Então, se nós temos menos x, quer dizer que nós temos menos 1x, ó. Menos 1 mais 5 vai dar 4. E 4 mais 9 vai dar 13. Então, é 13x. E agora nós vamos agrupar os y. Mais 3 menos 4. Tenho 13 e devo 4, vou ficar devendo 1. Então, menos 1y. Ou eu coloco 1, ou eu deixo apenas menos y. Dificilmente vocês vão ver expressões que tenham um 1. Então, ele escreve assim, ó, 13x menos y. Isso aqui se chama agrupar os termos semelhantes. Juntar os termos semelhantes. Com isso, nós vamos ter uma equação que a gente chama de equação reduzida. Uma equação reduzida é unir, vou colocar aqui, ó, o significado do que é uma equação reduzida. É agrupar todos os termos semelhantes, certo? Isso significa escrever uma equação reduzida. Agrupar todos os termos semelhantes. Dando continuidade lá na nossa apostila, tá? Vocês têm a expressão final obtida aqui, ó. 3x e menos y. Então, fica 3x e menos y. Tá? Dúvidas? Acredito que não, né? Então, assim é que nós procedemos o agrupamento das expressões algébricas. Tá? Um outro exemplo que tem aqui é esse daqui, ó. Tá? Muitas vezes, uma expressão algébrica contém sinais de associação, como parênteses. Então, não vai ter só sinal de mais e sinal de menos, vai ter um sinal de parênteses. E aí, como é que nós vamos resolver essa equação quando aparece um sinal de parênteses? Tá? Então, agora a prof vai explicar para vocês esse exemplozinho que está aqui, ó. Só vamos passar a operação para cá, que é... Deixa eu copiar ela aqui, que fica mais fácil. É essa expressão aqui. Vamos tirar essa parte que não nos interessa, que é a resolução, porque a prof vai fazer com vocês. Aí, ó. Certo? Vamos colocar aqui. Vamos aumentar ela um pouquinho aqui. Aí, ó. Opa, ficou meio desfocada, mas dá para entender, né? Então, ó, se eu fosse escrever, ela ficaria assim, ó, 3x mais 2y menos 5, 6x menos y mais 3. Então, toda vez que nós temos uma expressão algébrica ou que nós tínhamos uma expressão numérica e tinha parênteses, nós tínhamos que resolver primeiro o que estava dentro do parênteses. Ali nós temos parênteses, mas antes do parênteses nós temos um número. E entre esse número e esse parênteses não tem sinal. O que significa? Que nós temos uma operação de multiplicação. Quando aparecer essa situação, nós vamos aplicar uma regra que a prof costuma chamar de regra do chuveirinho. Por que é do chuveirinho? Porque esse número que está aqui fora, ele vai multiplicar
esse e vai multiplicar aquele, tá? Então, nós vamos multiplicar, ó. 3 vezes aqui é 1x, ó. 3 vezes 1x, ó. Nós só vamos multiplicar os números. A letra vai permanecer igual. Então, 3 vezes 1 é 3. 3 o quê? X. Ó o sinal aqui, ó. Mais com mais é mais. 3 vezes 2 é 6. 6 o quê? Y. Agora aqui, ó, nós temos o menos 5 para multiplicar com o 6x e com o menos y. Cuidem dos sinais, ó. Menos 5 vezes mais 6 vai dar menos, porque menos com mais é menos. 6 vezes 5 é 30. E vamos copiar a letra, 30x. Menos 5 vezes menos, aqui é 1, porque não aparece número. Então, 5 vezes 1 é 5. E menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 5y. E mais esse 3 que está fora do parênteses. Tá? Então, agora nós tiramos do parênteses. Qual é o próximo passo, pessoal? Unir os termos semelhantes. X com x, y com y, e o que não tem letras com o que não tem letras. Então, aqui nós vamos agrupar esse 3x com esse menos 30x, tá? Então, vai ficar 3x menos 30x. Temos mais algum termo que possui x? Não. Então, agora nós vamos escrever o que tem y, ó. Mais 6y mais 5y. E por último, esse mais 3 que não tem letra aí, ó. Agora sim, nós vamos fazer o quê? Resolver as operações. Só que eu só posso resolver as operações quando as letras são iguais. Então, aqui esse x nós só podemos resolver ele com o 30x. Então, vai ficar 3, tenho 3 e devo 30, fico devendo 27. 27x. Aqui nós temos 6y mais 5y. 6 mais 5 é 11. Então, nós vamos ficar com mais 11y. E esse 3 aqui está sozinho. Então, eu não preciso somar ele com ninguém, porque eu não tenho mais um número que está sozinho sem letra ali. Então, vai ficar mais 3. Pronto, nós resolvemos a expressão algébrica e nós unimos os termos semelhantes. Lembrem que toda vez que vocês têm um parênteses, vocês têm que aplicar a regrinha do chuveirinho, tá? Na verdade, essa regra é chamada de distributiva, tá? Quando a gente viu, o ano passado vocês estudaram, né, as propriedades da adição e tinha uma propriedade chamada de distributiva, né? É isso que a gente vai fazer, aplicar a regrinha do chuveirinho, tá? E lá na apostila de vocês ele faz um passo a passo, ó. Aplicando a propriedade distributiva, quando fala em propriedade distributiva, é a propriedade do chuveirinho, ok? Efetuando as multiplicações, agrupando os termos semelhantes, aplicando a propriedade distributiva, adicionando os coeficientes. Então, vocês vão ficar com menos 27, mais 11, mais 3, que foi a mesma coisa que a prof fez lá, só que de uma forma mais rápida e de melhor entendimento para vocês. Tranquilo? Beleza, então?